Amém. Paz de Cristo, amada igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? 3 semanas atrás, o diácono Tamil, pediu que viesse trazer uma mensagem, um ensinamento sobre, evangelizar, que está incumbido, evangelização e evangelismo, amém? Então, aceitei, amém, mas estudei, amém? Deus falou muito essa semana comigo, amém? Eu gostaria de estar com os irmãos abrindo a palavra em Atos, capítulo 8, amém? Não vai ser o tema da pregação, mas só para introdução, amém? Atos capítulo 8, versículo 26 a seguir, amém? Os irmãos abrem, quero externar meus agradecimentos a Deus, em primeiro lugar, amém? Sem Ele, sem a misericórdia, o favor, a graça dele, não estaria aqui, amém, mano? E nem acho merecedor de estar aqui, mas prove a Deus, amém, mano? Pela tua misericórdia, me permitir aqui. O pastor Marcelo, o pastor dessa igreja, amém? Que me concede esse lugar, esse momento aqui nesse púlpito, o diácono Tamil, que me convidou, que é o dirigente das missões, amém? Daqui da igreja, amém? E os irmãos também vão emprestar os ouvidos para estar ouvindo, amém? Não a minha palavra, a palavra que Deus, amém? Ministrou no meu coração, amém? Capítulo 8, amém? De Atos, ali vai falar de Filipe, o eunuco, amém? Etíope ali, amém? Ele é servo ali, mordomo-mor, de Candace, amém? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 26 a seguir. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai-te até a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a juntar-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que de quem isto o profeta? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele a caminho, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis que a água, que me impede de eu ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Até aqui, meus amados. Amém, amados? Hoje é culto de missões, amém, amados? Missões, O que é missões? São várias missões, Amém? Mas a missão mais importante, mais essencial, mais urgente da igreja é evangelização. Pode sentar, amados. Evangelizar, amém? E no evangelizar, tem duas palavras que derivam dessa palavra evangelizar, que é evangelismo e a evangelização. São dois termos diferentes, amém, amados? Mas missão, o que é missão? Missão é ficar sentado na cadeira? Já não é, porque se você tem uma missão, você tem que ir. É o seu id, amém? É uma tarefa que alguém dá para que outro venha fazer, amém? Em nome dessa pessoa, amém? Tem a missão, muitas vezes secular, a gente vê em filme, Os agentes, a companhia CIA lá manda um agente para fazer uma tarefa ali, salvar alguém, ou libertar alguém, ou tem a missão ali, amém? Falando no termo secular, mas no termo da igreja, amém? A missão, ela tem que ser centrífuga e não centrípeta. Como está vendo muitos dias de hoje, a igreja está esperando que os não salvos venham e não quer sair a buscar, amém? É um erro que nós estamos cometendo, amém, mas nós estamos vendo há muito tempo, amém, mas não está tendo mais
Amém? Não estou falando só da nossa igreja, estou falando no geral, amém? Estou falando de mim também, me colocando também nesse contexto também, porque eu também estou, né, falho nesse ponto também, amados. Nós estamos sentados aqui, né, esperando uma missão centrípeta, que os pecadores venham até nós. Mas Jesus deu uma missão centrífuga, ide por todo o mundo, não ficar dentro da igreja, mas ide por todo o mundo. Amém? Pregar o evangelho e ensinar. Amém? Pregar e ensinar. Amém? Então, missão é isso. Amém? É você ir, é o ide. Amém? Né? É um mandamento do Senhor. Amém, mas o ide não é um mandamento, né, imperativo. Né? Amém? Com muitos, porque aqui nesse estudo aqui, a gente vê aqui que o ide não é tendo ido. Amém? Aqui na versão original, né? Por eternidade, né? Então, tendo ido, mas o Mateusat, não sei como fala, né? Aí sim, ensinais. Aí é imperativo, porque é uma ordem. Quando está na conjugação imperativa, minha filha até falou assim, semanas atrás, assim, ela falando uma coisa assim, é imperativo, né? Imperativo é quando você recebe uma ordem, por isso está né? A conjugação, né? Imperativa, que é uma ordem, é um mandamento, amém, amados? Então, missão é um mandamento, amém, amados? Evangelizar é um mandamento do Senhor. E é uma prioridade da igreja hoje, a necessidade que a igreja tem hoje, amém? De salvar as vidas perdidas, não só hoje, mas desde o início, amém? Nós vimos aqui Filipe. Eu não vou ficar nesse texto, mas, né, eu vou só dar uma introdução desse texto também, mas porque muitas vezes a gente não sabe o que é missão, o que é evangelho. O que é evangelho? Alguém pode falar assim, dar uma explicação, o que é evangelho? A palavra evangelho? O pastor falou uma coisa, mas fica muito vago. Boas novas. Boas novas do quê? Uma boa notícia, boas novas. Uma novidade boa. O salário da gente vai aumentar. É uma boa nova, amém? Né? O pastor vai receber recuei mais, amém? Não é uma boa nova? Recebe, amém? É uma novidade boa, não é? Mas o evangelho não é essa novidade, não é boa nova só. A irmã Saúl ganhou um bolo, amém? Vai ganhar mais, não? Né? Então, são boas novas, amém? Boas novas é quê? Uma novidade boa, amém? Mas não é só isso, ele é mais profundo. É boas novas de salvação. Evangelho é poder de Deus, Paulo fala. Capítulo 1, né, de Romanos, versículo 16, fala assim que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvar tanto os judeus como os gentios, como nós. Poder de Deus, esse poder, essa virtude, que Paulo fala, Pedro fala, capítulo 2, versículo 9 ali, vós sois geração eleita, nação santa, amém? Sacerdócio, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as virtudes, que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes, que virtude que é essa? É o evangelho. É o poder de salvação. O evangelho, essa virtude é dunamis, é poder em ação, poder real. É a tradução. O pastor até falou dinamite, no grego, significa dinamite, mas no hebraico é dunamis. É poder real, poder em ação. Ele é real, ele é, né? Ele age, e não é uma energia, amém? Somente, amém? É um poder, mas aqui fala assim, ele falou, comparou dinamite, né? Mas vamos ver assim, a dinamite, ela faz o quê? Quando ela explode, ela destrói. Mas esse poder, ela constrói. Foge à razão humana, amém? Amém? É comparado com o poder de dinamite, né? Poder de explosão. O pastor falou aqui, quem falou aqui também de energia? Kleber? De energia solar, né? Mas você vê a energia que tem, o poder que Deus tem, amém? Né? Então, evangelho é isso, é boas novas de salvação. Amém? Não é só boas novas. Olha, uma coisa que eu estava estudando, né? Isaías, capítulo 52, versículo 7, fala assim que quão formosos sobre os montes estão os pés daquele que anunciam
boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas coisas, que faz ouvir a salvação. Está no versículo 7. Boas novas, paz, né? Novidades, boas novas, coisas boas e salvação. Isso é evangelho. Anuncia a paz, amém, irmãos? Então, evangelho é isso, missão. Nós temos que pregar o evangelho, esse poder de Deus. Deus mudou, pastor? Hebreus 13:8 fala que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Mudamos foi nós. Nós passamos da missão centrífuga para centrípeta. Amém? Lá no começo também teve né, esse desejo das pessoas ficarem em Jerusalém ali, porque a palavra falou assim, Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém, que até do alto receba poder, seja revestido. Aí ser-me-eis testemunha, não é para ficar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os fins da terra. Receber poder não para ficar em Jerusalém. O povo ficou. Tanto é que capítulo 8, aqui que nós vimos aqui no começo do 8 ali, versículo 1, cita até Paulo, Saulo, né, que perseguia a igreja ali. Por causa da perseguição, os discípulos se dispersaram. Só ficou os apóstolos em Jerusalém, mas todos se dispersaram. Um desses foi Filipe. Ele foi para Samaria, estava em Samaria aqui, pregando aqui. Amém? Ele não estava aqui, mas agora vejo. Quantos diáconos foi levantado, pastor? Diáconos. 7 diáconos. 2 teve menção usada aqui. Estevão foi o Marte. Filipe. E são 7. Só vimos falar de 2. Você ouviu falar de Procoro? Nicanor? Timão? Parmenas? Nicolau, projeto de Antioquia? Esses 5 aí, onde foram? Então, alguma coisa está errada. Levantou 7, só 2 se destacaram. Amém? Mas lá no versículo 1, capítulo 8, nós lemos aqui, fala assim que a igreja se dispersou por causa da perseguição. Será que vai ter que necessitar um terremoto novamente? Misericórdia, amém, mano? Um enchente, misericórdia. Não queremos mal, não é? Mas a igreja tem que ser abalada para sair. Por quê? Aqui não há perseguição. Aqui esse país é laico. Eles têm a religião dele, mas eles não impõem a religião deles à população. É um Estado laico. Amém? Que nem o Brasil. Não é na China, comunismo lá, ditatorial lá, que lá não aceita o cristão, não aceita. Amém? Religião. Então, nós estamos na liberdade de anunciar o evangelho, amados. De pregar a palavra de Deus. Amém? Então, eu agora quero entrar nesse ponto. Evangelismo, evangelização. Evangelismo e evangelização não são as mesmas coisas. São totalmente diferentes. O evangelismo é a doutrina, é o ensinamento sobre o ID. Você primeiro faz o evangelismo, recebe que eu vou começar a fazer aqui, evangelismo, ensinar a pregar a palavra de Deus, para depois enviar. Um soldado vai à guerra sem treinamento? Evangelismo é o treinamento. Um soldado não vai sem ser treinado ali. Ele vai ser treinado muito tempo. Se houver uma guerra, ele está preparado. Nós estamos falhos nesse ponto. O pastor foi tocado, Deus tocou no coração dele, voltou ao culto de missões. Tinha parado, né, pastor? Voltou agora ao culto de missões. E de missão, como eu falo assim, o que é missão? O que é o campo missionário? E quem que é missionário? Quem que é o missionário? Somos todos nós que recebemos a Cristo na nossa vida. Nós somos missionários. E quem que é o campo missionário? São todos aqueles que estão lá fora perdidos, que não tem Cristo na vida deles aí. Esses são o campo missionário. E nós somos o missionário. Não é o pastor, não é os 2 pastores aqui, amém? Não é, os diáconos, os presbíteros, não, é de todos. A incumbência é para todos.
Amém? Não só para um grupo só. Então, nós temos que aprender. Amém? O que é? Mas nós temos que ter certeza da nossa salvação para depois passarmos para os outros. Amém? Você não pode falar com uma fruta gostosa se você não experimentou. Você experimenta a fruta assim, ó, irmã Marina, eu comprei uma fruta no mercado ali, a fruta é uma delícia, é doce, né? Eu provei, eu sei, posso oferecer para você. Se você quiser, amém? Estou oferecendo, amém? Mas eu provei, eu sei dela. Para isso, também nós temos que provar a salvação, temos que ter certeza da nossa salvação para depois, porque é impossível uma pessoa não salva tentar salvar um não salvo. É um cego dirigindo outro cego. Jesus fala, amém? Mas sobre essas coisas, amém, amados, Vocês vão ter muitas dúvidas de vocês aí, Se tiver dúvida, pode falar comigo. Talvez a dúvida de vocês seja a mesma que a minha, e nós vamos tirar nossas dúvidas com os dois pastores aqui, amém? Para nos poder esclarecer as dúvidas nossas, amém? Então, quem tem dúvida, pode falar comigo. Talvez as dúvidas de vocês sejam a mesma minha, amém? E nós vamos aqui, nós temos dois pastores aqui para nos esclarecer, amém? Iluminar nossas mentes, amém? Não, eu estou usando a palavra do Milton, o pastor Milton Caetano. Lembrei, amém, amados? Então, amados, só quero que vocês abram agora Romanos capítulo 10. Aí eu quero falar dessa palavra aqui, amém? Amém? Olha, Paulo aqui está falando nesse capítulo 10 sobre o povo de Israel, os judeus. Amém? Romanos capítulo 10, amém, amados? No versículo 1, ele vai falar o quê? Ele faz súplicas, orações, o desejo do coração dele, nas orações, na súplica deles, em favor dos judeus para que eles sejam salvos. Amém? O desejo de Paulo, vamos então, nos colocarmos, amém? Fazer aqui, amém? Nós como Paulo, e os judeus como nossos parentes, nossas famílias, nós temos feito intercessões, orações, nosso desejo fervoroso no nosso coração é para que nossa família seja salva, como Paulo aqui orava, desejava que os judeus, porque ele é patrício deles, ele é judeu, cidadania romana, mas judeu, nascença judeu. Então ele estava orando ali, versículo 1, e fala assim que o desejo do coração dele, amém? Amém? Porque ele fala assim que, no zelo, no amor, ele tinha zelo para com Deus, mas sem entendimento. Eles não tinham entendimento. Muitas vezes, Deus falou muito essa semana comigo, porque eu tenho umas irmãs, minha família sempre foi católica, e tem umas beatas lá, em casa lá, as mais velhas, que fala de Cristo, mas não tem entendimento. Adora a imagem, ela tem zelo, pode ver, ela tem zelo, ela tem altares lá em casa, ela tem um amor, mas sem entendimento. Como os judeus aqui, Paulo falou assim, que eles têm zelo para com Deus, mas sem entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram sua própria justiça, não submetendo a justiça que vem de Deus. Versículo 3. Então, eles, não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram suas próprias justiças, não submetendo a justiça de Deus. Mas no versículo 4 fala o quê? Que o fim da lei é Cristo. Fim da lei, a ponta da linha da lei ali é Cristo. O que é Cristo? A lei nos levou para Cristo. O que é? A lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé, amém? Recebemos a justiça. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23. 24, acho. Gálatas 3, 24. Agora, quando se manifesta, vem a fé, chegada a fé, já não estamos mais embaixo do aio, que fala em versículo 24, 25. 24, 25. Entendeu? A lei serviu de aio para levarmos a Cristo. Para pela fé, recebemos a justiça. Mas, quando chega a fé, chegada a fé, já não estamos mais embaixo da tutela do aio.
O que é aio? Não é alho, não. Não é aio. Aí, ó. Aio. No hebraico é pedagogo. O que é pedagogo? Né? Aí que eu tava, não é professor, pastor. Eu estava estudando essa semana. Pedagogo não é professor. Eu entendia como professor, mas não é professor. Pedagogo é aquela pessoa capacitada para ensinar a criança no começo. Ela é intermediária, é a criança e o professor. É pedagogo. Eu estava estudando, né, sobre isso, né, para entender. O aio é pedagogo. Mas esse pedagogo, como nos judeus, famílias que tinham posse, eles contratavam um pedagogo para que a criança seja cuidada, ensinada, né, segurança, educação, tudo na mão dessa pessoa. Tipo uma babá, mas não é babá. Né? A babá só cuida, não ensina. Não... O pedagogo, o aio, ele é um tutor. Sabe o que é tutor? A vara, né, infantil, a criança não tem os tutores. Quando os pais perdem a guarda, vai para um tutor cuidar dela. Esse aio é a mesma coisa, é um tutor. Então, o fim da lei é Cristo. Então, a lei só serviu de aio para conduzir até Cristo. Mas chegando em Cristo, aí pela fé. A justiça é pela fé agora. Não é pela prática, é pela obediência da lei. Porque pela obediência da lei, nenhuma carne será salva. Amém? É pela misericórdia, porque ninguém teria, né, capacidade de cumprir todas as leis sem pecar. Eu não roubo, não mato, mas posso mentir. Amém? É pecado. Amém? Né? Posso cometer muitas coisas, que não seja aqueles pecados que o pessoal fala, pecadão. Não tem pecadão, pecadinho, pecado. É pecado, é pecado. Não existe classe. Amém? A Bíblia fala, né? Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, pecados. Não é pecadinho, pecadão, pecado. É pecado. Amém? Então, nós falamos de justiça, amém, amados? Né? Você viu que os judeus, não conhecendo a justiça de Deus, né, procurou estabelecer a sua própria justiça, no versículo 2. Não submetendo a justiça de Deus, mas entendendo que o fim da lei é Cristo. Amém? Porque Moisés dizia, né? Moisés escreveu, amém? Aquele que vier na prática da lei viverá por essa justiça, pela justiça da lei. Mas o que diz, amém? A justiça que procede da fé. Hã? Versículo 6, aí vai ver, versículo que está em Romanos 10, 6. Não digas, não pergunte ao vosso coração, quem subirá aos céus? Porque trazer Cristo do alto. Não diga também, quem vai descer no inferno? Porque trazer Cristo dos mortos. Não é? Mas, o que fala? A palavra está perto de ti, na tua boca, do coração. E essa é a palavra de fé que pregamos. Aí vem no versículo 9 lá. Que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, com a tua boca, professar, verbalizar, com tua boca, confessar Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Com a boca se faz confissão para a salvação, e no coração se crê para a justiça. Amém? Então, é isso, amados, fala de justiça ali. Estou falando de justiça, parei no versículo 10, amém? Mas nós estamos falando de justiça. A nossa justiça, que nossa justiça? Nós temos julgando, que ele vai para o inferno. Ele está falando. Mas a justiça que procede da fé, não perguntes ao teu coração. Quem vai descer ao inferno ou quem vai subir aos céus? Quer trazer Cristo do alto e ressuscitar Cristo do morto. Muitas vezes nós julgamos assim a nossa justiça. Aquele não tem jeito. Ele vai para o inferno. Pelas atitudes deles. Mas não é assim. A justiça de Deus, nós temos que amar.
essas pessoas. Nós estamos lutando errado. Amém? O Tamil leu aqui, capítulo 6 de Efésios. Você lembra? Fala do quê? Armadura de Deus. Amém? O versículo 10 fala assim que, demais, amados irmãos, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para resistir às astutas ciladas do diabo. Aí vem o versículo 12, aí o versículo 12 que é interessante. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas com quem? Com entidades e potestades. Eu estava meditando nessa palavra, faz tempo já, né, que eu falei para vocês aqui. E Deus falou essa semana, revelou uma coisa interessante para mim, pastor. É que eu estava aqui assim, né? Assim, aí depois do versículo 3, fala, tomar toda a armadura de Deus, para depois de cumprir tudo, estar firmes, amém? Mas no versículo 14, que vai... Quando você pega uma armadura, é para quê? É para brincar? É para o parquinho com a armadura ou para uma guerra? Quando você reveste da armadura, você quer? Você está em guerra. Agora no versículo 14 fala o quê? Preparais. Não, então, mas no versículo 15. Calçai os pés. Preparação do Evangelho da Paz. Se está em guerra, calçar os pés. Sabe o que Deus me entendeu aí? Que as armas é para derrubar o que está atrás da pessoa que está tentando te afrontar. Os principados, potestades, os votos espirituais do mal, os dominadores desse mundo, que está usando essa pessoa. Mas nessa pessoa nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho da Paz. A nossa luta não é contra essa carne, contra o sangue, que nós estamos, a nossa justiça, né, bate o olho e vai. Não, fulano é tal. Não, fulano. Não é pessoa. É o que está atrás da pessoa, que está agindo atrás da pessoa, que nós temos que lutar. Não contra a carne, contra o sangue, que a palavra fala. Versículo 12. Por isso que eu entendi versículo 15. Falei, como pode ter paz ali se eu estou lutando? Eu não vou ter paz com o meu inimigo, não. Eu vou tentar destruir meu inimigo. Mas o meu inimigo não é a carne e o sangue. Sabe por quê? Preparação do Evangelho da Paz. Agora, eu vou falar, né? Isaías 52, 7. Que eu citei aqui. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação. Olha só, a gente só pega uma parte do versículo e fala assim, nós estamos, né, acostumados a pegar uma parte do versículo, só conformados são os pés daquele que anuncia a paz, anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação. Não é minha palavra, está aí em Isaías 52, 7. Está na Bíblia. Então, a nossa justiça é como trapo de imundícia, como fala Isaías 64, 6. Nós somos imundos. E a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós somos como uma folha que cai. Amém? E que o vento arrebata. Isso somos nós. A nossa justiça. Você, o pastor aqui, né, pregou aqui, Mateus, Sermão do Monte. Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 20, Jesus fala o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Justiça, amados. Então, estou falando aqui, nós temos que, estou falando que é evangelismo, amém, amados? Né? Até o pastor falou assim, vamos fazer um trabalho de evangelismo, ele falou assim, ele foi para a igreja assim, um dia, no sábado, falou assim, amanhã, 10 horas, né, um trabalho de evangelismo. Aí veio para os jovens, né, direcionou aos jovens. Veio aquele monte de jovens com óculos de sol, tal, tudo bonitinho, perfumado, né? Aí ele falou, senta aí. Falou, não, pastor, você falou que é evangelismo? Eu falei mesmo, você entendeu certo, evangelismo. Mas então, dá os profetas, dá aí, né,
para me distribuir. Eu falei, não, você não entendeu errado, não é evangelização, é evangelismo. Senta aí e vai aprender. Depois você vai, né, evangelizar. Eu falei evangelismo. Aí os jovens tudo bonitão lá, com o cabelo em gel, pintado. Vou sair na rua, vou entregar panfleto, vou entregar, né, vou fazer evangelização. Mas o pastor falou evangelismo, trabalho de evangelismo, doutrinar, ensinar. Os jovens, ele falou que os jovens entenderam tudo errado, mas ele quis fazer isso aí, para os jovens entenderem que uma coisa, amém? Né? Uma palavra é uma coisa, evangelismo é uma coisa, evangelização é outra. Amém? Que nós estamos falando aqui. Muitas vezes nós temos, né? Depois eu vou falar de invocação, de evocar. Né? São duas palavras que a gente toma errado também. Amém? Né? Vai estar aqui no capítulo 10 de Romanos. Mas nós estamos falando de justiça. Muitas vezes, né, Paulo ali olhando para os judeus, amém? Né, vendo que eles têm zelo, mas sem entendimento, ele orava, clamava. Estou clamando para minhas irmãs, mais fortes irmãs, as irmãs que não têm entendimento, elas têm zelo para com Deus, mas sem entendimento, adoram estátuas, imagens, né, sem entendimento, né, porque não entendem a justiça de Deus. Amém? Muitas vezes também nós pegamos também, o pessoal lá fora, eu sou filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Aí você fala assim, como você vai falar assim, que ele não é filho de Deus? Porque eles batem o pé, são filhos de Deus. Amém? Mas pode falar algumas passagens da Bíblia que eles não são filhos de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim, todos quanto receberam, recebeu quem? Jesus Cristo. Deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber que eu quero no seu nome, no nome de Jesus. Esses são filhos de Deus. Amém? Agora, se você não quiser, vai até Romanos 8,14, fala assim que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles têm Espírito de Deus? Amém? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, fala assim, ó, com grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E realmente somos filhos de Deus, porque o mundo não nos conheceu, portanto não conheceu Ele mesmo. Amém? Nós vemos muitas passagens falando que filho de Deus, quem que é filho de Deus? Eles são criaturas de Deus. Sim, são criação de Deus. Mas filhos são aqueles que receberam Jesus. Que tem o Espírito Santo guiando a vida deles. Que tem a fé. Amém? Em Deus. Eles são filhos de Deus. Então nós temos que ter argumentos. Amém? Para rebater essas pessoas. Então nós temos que aprender a palavra de Deus. A minha esposa pregou na última vez, ela pregou uma palavra. 2 Timóteo 2,15, pastor, que ela pregou, lembra? É 2 Timóteo 2,15, fala assim que apresentar a Deus aprovado. Aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, na verdade. Apresentar a Deus aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Uma palavra que eu gosto, que lembra muito o hermanito, é 1 Pedro 3,15. Antes, santificar a Cristo no teu coração. Santificar a Cristo no teu coração. Como Senhor. Né? Estar preparado para responder a todos aqueles que pedem razão da esperança que é em vós. Santificar a Cristo em teu coração, como Senhor. Para estar pronto, preparado para responder a todos aqueles que pedem né, razão da esperança que é em vós. Por que você acha ser salvo? Você tem essa certeza? Você pode explicar isso? Por isso nós temos que, né? A irmã gosta da palavra Colossenses
4:6. Amém? Que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para agradar aqueles que ouvem. Temperada com sal. Agradável. Temperada, né? Não é sossa, sem sabor. Com a medida certa, amém? O sal também é muito, né, pastor? Né? Então, moderar. Temperada com sal. Amém? Isso nós temos que aprender, então. Evangelização. Amém? Eu queria fazer aqui, né, pastor, permite? Fazer aqui um... Sabe aquele teste aqui, pastor? Você lembra? Pastor? Quem sabe disso aqui? A irmão sabe, que eu já fiz com ele já. É? Vou perder alguns irmãos aqui. Eram voluntários aqui. Tamil, lembra, Tamil? É? Quer pegar 2 voluntários aqui? Não pode ser homem e mulher, porque, né, só se for casal, né? Pastor, sabe? Vou pegar o pastor e o Emerson. Então, por favor, né? Pegar isso aqui, amém? Olha, vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem, amém, mano? Bom, é só simbolicamente, amém? O pastor como um pecador, né? E o Alessandro como um pecado. Pecador e pecado, amém? Ele tem que se libertar, amém? Então, põe na mão aqui, Alessandro. Põe na mão aqui, pastor. Isso não sai nunca. Olha, vai aqui na frente da igreja aqui. Fica na frente da igreja, para a igreja ver, para os irmãos verem. Olha, eles estão presos aqui, amém? Ele tá pregado com o pecado. Alguém sabe me ensinar aqui, para ele se livrar do pecado? Aceitar Jesus, pregar para ele aqui. Ele se livra do pecado e aceita Jesus e salvo. Isso aqui foi de um casamento, foi uma brincadeira que a pastora Selma fez sobre casamento, sobre o casal, amém? Agora eu estou fazendo aqui que Deus deu, né? Isso aqui do pecado do pecador, né? Estão presos, estão juntos, mas tem que se libertar. Através do quê? De alguém que sabe, conhece a palavra de Deus, possa ensinar para ele, né? Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém? Que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Amém? João 3,16 fala, né? Deus enviou seu Filho, amém? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então, quem sabe aqui? Alguém sabe pregar o evangelho para tentar fazer eles soltarem ele aqui? Ninguém quer salvar o pecador. O Daniel já fez com o Daniel. O Daniel deve saber. Porque é difícil, não consegue sair. Está preso, não está preso? Só tem uma forma de sair aqui. E sem você soltar a mão. Sem você soltar a mão. Amém? Pode acontecer assim, ó. Eu preguei, ó. O Senhor, né? Recebe como o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, amém? Né? Se você confessar Jesus como o Senhor da sua vida, né? Em teu coração crê que Deus ressuscitou do morte, será salvo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, o coração se crê para, né? Para a justiça, amém? Né? Então, aí prega a palavra para ele, amém? Ele é liberto, amém? Vou explicar para vocês aqui como que é fácil libertar ele aqui, amém? É só passar aqui, ó, tirar o pecado aqui, ó, para cá. Não é fácil? Está liberto, amém? Mas se ele não saber, você não conseguir. Ele vai ficar se mexendo, se enrolando todo aí, mas não saber. Que é tão simples escapar ali. O evangelho também é simples, amado. Nós que complicamos. Nós que complicamos o evangelho, porque não estudamos a palavra, não meditamos a palavra, não, né? Mas não é difícil. Eu estou falando assim, eu estou falando desse modo aqui, não é difícil, amém, amado? Foi simples, não foi simples, pastor? Ser liberto. É uma coisa fácil, amém? Quer viver com o pecado e ele vai um mão para casa aqui. Não, está liberto. Está liberto.
Está liberto. Está liberto. O pecado também está... O pecado foi lavado também. Está liberto também o pecado também. Amém? Ficou agora como justiça. Amém? Amém? Obrigado. Obrigado, amados. Amém? Então é simples, amados, né? Uma coisa simples, assim, que a gente vê detalhes assim, né? Podia, né? Mas o evangelho também é simples, amados. Se você conhece Jesus, é fácil de falar de Jesus. Mas tem que conhecê-lo. Amém? Né? A palavra fala que a boca fala, né? Que está cheio, coração. Amém? Então, nós temos que vigiar, amém, mas estudar. Se nosso coração está cheio, amém, de futebol, a gente fala só de futebol, não é isso? Está cheio de desejo de carro, fala só de carro. Tudo que nós estiver cheio, vai falar só o que nós estamos, né, assimilando, nós estamos colocando para dentro. Se nós estamos colocando a palavra de Deus, então nossa boca vai falar somente a palavra de Deus. Amém? Continuando aí, versículo 10, né? Acabou aí. Assim que, né? Com a boca faz confissão para a salvação. Romanos 10. 10. Amém? Né, que diz, aí depois fala assim, que todo aquele que nele crê não será confundido. Não vai ser confundido. Porque não há distinção entre judeus e gentios. Porque o Senhor, né, é para com todos. Amém? Né? E é benevolente para todos aqueles que invocam. Invocam o seu nome. Eu vou falar de invocar. Invocar, quer invocar? Pedir ajuda. Suplicar por assistência, por ajuda, invocar. Igual tem a palavra muito que fala assim, evocar. Evocar é trazer à memória alguma coisa do passado, né? Ou fazer aparecer uma entidade, amém? Você evocou. Né? Invocar, amém? É você pedir ajuda, pedir súplicas, amém? Para Deus, amém? Então, né? Todos que invocarem o seu nome será salvo. Tá a continuação aí. Todos que invocarem o seu nome será salvo. Agora sim, todos que invocarem o seu nome será salvo. Mas como vou invocar num Deus que eles não creram? É a continuação. Daí, como vão invocar um Deus que eles não creem? E como vão crer num Deus que eles nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir falar de um Deus que não há quem pregue? E como vão pregar se não há quem seja enviado? Na sequência aí? Evangelização, amados. Porque a fé vem pelo 17, versículo 17. E ouviu o quê? A rádio? Não, a palavra de Deus. Tem uma versão que fala assim, a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Tem alguma versão assim? Palavra de Cristo. Ouvir. Ah, nem pelo ouvir? Antes. Ouvir. Pela palavra de Deus. Ah, está aqui. E ouvir pela palavra de Deus, amém? Mas tem uma versão que fala assim, a sorte que a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A sequência também. Amém? Né? Toda pregação tem que ser a palavra de Deus, tem que ser, né? Ser oriunda, original, né? Nascer da palavra de Deus, né? Ela vem da palavra de Deus. Então, amém? Estou falando de justiça, amado, falando de, né? Nós temos que, né? No evangelismo, nós temos que, né? Aprender para depois ir lá. Vou falar, Filipe foi um grande pregador. Nós lemos aqui, né? Naquele texto lá, que só para introdução. Eu falei que teve 7. Amém? Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia, não 5 não vingaram, esses 5 aí. Mas Filipe e Estevão morreu, como Marte. Filipe pregou. Amém? Mas Filipe não foi instruído?
Filipe, né, não está aqui marcado, mas eu acho que ele estava lá no Atos 2:42 lá. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele estava aprendendo a palavra de Deus. Ele não saiu para evangelizar, depois que começou a perseguição, a diáspora ali, dispersar ali, ele não saiu para pregar ali, né, sem ter uma base. Paulo também ficou 14 anos lá, né, no deserto. Paulo ficou trabalhando também. Paulo não saiu já, se converteu, foi pregar, não. Ele fez jejum 3 dias ali, Ananias foi lá, orou, caiu as escamas dos olhos dele, mas ele foi batizado, depois ele foi... Gálatas fala que ficou 14 anos. Depois voltou para Jerusalém. Tem que ter... É o maior missionário da... Mas ele teve um evangelismo na vida dele. Filipe também teve. Filipe, Atos 21, versículo 8, vai falar de Filipe, do que Filipe é. A única pessoa mencionada. Que evangelista só tem 3 vezes. Tem no Timóteo, assim, cumpra o seu ministério, né, de evangelista, né, sofre as aflições, amém, e cumpre o ministério de evangelista. E lá em Efésios 14:11 fala dos dons ministeriais, fala do evangelista, aí são 2, mas o terceiro é isso aí, 21:8. O que fala 21:8? Paulo foi onde? Na casa de quem? Que tinha as filhas donzelas que profetizavam. Achou? Atos 21:8 ou 28? Vamos ver. Evangelista, amados. Ele é o único homem que eu vi aqui mencionado como evangelista. Ele começou lá como diácono. Lembra que ele foi levantado entre os 7 lá. Pregou lá em Samaria, depois os apóstolos viram que estava ali, foi lá também, amém? E pregou para esse eunuco aí, né, da rainha de Candace ali, e foi trabalhando a vida dele. Como nós temos feito, amém? Nós temos que ser, amém, doutrinados. Nós temos que ter uma base para sair lá fora. Um soldado não vai para a guerra sem armadura. Sem entender. Amém, irmãos? Então, né, nós temos, agora eu pergunto para a igreja, qual que é mais fácil, evangelismo pessoal ou evangelismo coletivo? Né? Individual ou coletivo? Eu estou fazendo coletivo aqui. Né? Mas você pode fazer numa casa de um amigo, ir lá, fazer o individual. O tete-a-tete, como o pastor Diego fala, né? Tete-a-tete? Tete-a-tete, tete-a-tete, tete-a-tete. Olho por olho. Qual que é mais fácil? A dúvida de vocês, né? Mais fácil é o coletivo, é o que eu estou fazendo aqui. O individual, vai muitas perguntas, muitos questionamentos. Se você não estiver preparado, aqui não tem ninguém fazendo pergunta para mim. Só eu estou falando. Mas no individual, você vai falar e vai ser questionado. Tá, por que isso? Por que aquilo? Não, você não. Né? Cristo na palavra de Deus. É mais difícil fazer. As pessoas acham que o individual é mais fácil. Mas o coletivo é mais fácil. Falei, se alguém tiver pergunta no final, pode fazer, que talvez a dúvida de vocês seja igual a minha, e nós vamos ali esclarecer com os dois ali, ó, né? Não tem problema, amém, Mato? Mas no individual, no individual, você vai fazer pergunta, assim, irmão, por quê? Por que Cristo morreu, né? Por que tem que receber Cristo? Você tem que saber explicar. E se você explica, ele não vai querer receber, você vai ter que ter mais argumentos, porque você sabe, né? Que a pessoa, amém, que acha que sabe alguma coisa, você pode explicar a coisa mais fácil para ela, ela não vai entender. Mas a pessoa que acha que não sabe, que simples, que não tem entendimento, você pode explicar a coisa mais difícil para ela, ela vai entender. Porque ela está vazia, ela recebe e compreende. Ou aquele que está cheio, acha que está sabendo tudo, você pode explicar a coisa mais fácil para ele, e falar assim, não, eu já sei. Sabe errado. Né?
Aí vai falar lá que encerrou no capítulo 7 de Mateus ali, versículo 6, né? Não lanceis as coisas santas aos cães, nem suas pérolas aos porcos. Amém? Porque pisando, vão descerrar você, vão despedaçar você, não é fala que você vai ser despedaçado. Amém? Né? Mas temos que tomar cuidado, amém, Matos? Tomar como também, né? Como contexto também, todo mundo é assim, não. Tem alguns que tem que tomar cuidado. Pregar a palavra de Deus. Mas não é todos, amém? São exceções, né? Falando, não dá as coisas santas aos cães, amém? Nem vossas pérolas aos porcos, amém? Mateus 7,6, né? Você estudou. O pastor deve ter pregado aqui no final do sermão do monte. Da porta estreita ali, dos alicerces, amém? Né? Tudo Mateus capítulo 7 ali. E do 7 também fala da justiça, né? Versículo 1, né? Porque com a medida que você medir, medirão a voz também. Amém? O 7 está falando de agora que eu nem me tinha tocado nisso, mas o 7 está falando ali de julgamento, de justiça. Amém? Nós somos, assim, aquele que nós julgamos, sentenciamos e executamos. Nós somos tudo. Nós somos o advogado, o juiz, amém? Né? E o carcereiro, que já cumpre a pena, já executa já. Né? Então, nós somos tudo isso. E não é assim que nós temos que ser. A justiça de Deus fala que, Paulo fala assim que, né, o amor que ele tinha por ali, não importa, né? Ele não tinha entendimento. Ele não conhecia a justiça de Deus. Ele, querendo estabelecer sua própria justiça, não submetia à justiça de Deus. Amém? Uma coisa interessante, amém, Matos? Né, que eu quero abrir um parênteses aqui, né? Para ler em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9, fala assim que, né, hoje tomo testemunho os céus e a terra, que hoje coloquei diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, para vós escolheres. Aí Deus fala, escolhe a vida, para que você e a sua descendência prolonguem os seus dias. Amém? Né? Põe aquele louvor lá, Mateus. Harpa. Quero que vocês prestem atenção. Vocês conhecem o louvor da harpa 570? A última hora? Achou, Mateus? Esse é o louvor da harpa 570. É um louvor bonito, mas ele é impactante, né? Presta atenção, mesmo. Onde começa? Você está preparado? Amém? Nós temos, o presidente Bolsonaro fala assim que nós não temos que ter medo da morte, nós temos que ter medo da segunda morte, da morte eterna. Ele está falando na TV, direto isso aí. Nós não devemos temer nada, nem a morte, ele falou, mas devemos temer a morte eterna. Porque lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala assim que o homem está ordenado a morrer uma vez, e depois o juízo. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, fala assim que, né, entre a vida e a morte, Deus coloca, escolhe a vida, amém? Pode colocar, Mateus. Glória a Deus, aleluia, amém, Matos? Né? Nós temos escolha, amém? Vida ou morte, amém? Qual vai escolher? Amém? Lá em Deuteronômio 30, 19 fala, né? Deus põe como testemunho os céus e a terra, amém? Né? Para escolher a vida e o bem, a morte e o mal. Mas ele ainda sugere, escolhe a vida, para que vivas, amém? Né? Deus é tão misericordioso, né, que ele ainda, né, incentiva você, amém? A escolher coisa boa, o pecador escolher coisa boa, amém? Né? Para encerrar, amados, antes de fazer a oração, né, vou voltar mais o Sermão do Monte, capítulo 5 lá, amém? Né? Versículo 3, ele fala que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Se o sal se torna soço, insípido, para nada mais serve para que ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Agora, uma parte segunda. Vós sois a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende a candeia e coloca embaixo da cama, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Acende a tua luz, amém, amados? Acende a sua luz. Testemunho é válido, mas só testemunho não vai dar, porque a gente tem que verbalizar, fala assim, que, né, anunciar, amém? Né? Quando Jesus fala assim, ser-me-eis testemunha, não é só para você ser testemunha, amém? Mas testemunhar, falar, verbalizar, amém? Né? Da salvação. Isso que nós temos que fazer, verbalizar, falar da salvação, das boas novas de salvação, não é só boas novas, amém? Boas novas, tem muitas coisas boas novas, amém? Mas de salvação, amém? Agora, né, para encerrar, né, coloca aquele louvor, Mateus, né? Vamos, né, acender nossa luz, amém? Você não pode se calar diante da necessidade, amém? Né? Cristo está chamando você. Acende a luz na escuridão. Milhões de almas estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Por quê? Por nossa indisposição, por nossa negligência. Amém? Né? Não sei se é em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, fala assim que como escaparemos nós dessa tão grande, né, salvação anunciada se nós negligenciarmos ela? Amém? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação começando anunciada por Jesus Cristo? Amém? Né? Quero que a igreja esteja em pé, vamos estar orando, amém, amados? Acenda a luz, amém, amados? Não deixe essa luz, a sua luz apagada, amém, amados? Você é a luz desse mundo. Você é, amém?